Bem, queridos alunos, estamos de volta aqui para mais uma aula de Física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e agora nós vamos conhecer qual é o objeto de conhecimento e o detalhamento da nossa aula de hoje. Aí está, pessoal, nós teremos aí a aula de número 10, objeto de conhecimento, ótica, uma análise geral sobre o comportamento da luz, princípios da ótica geométrica. No detalhamento, nós vamos estudar aí os princípios da ótica geométrica. Então é isso, pessoal. Agora que nós já conhecemos o nosso conteúdo, o nosso objeto de conhecimento e o detalhamento da aula, vamos dar início, então, à nossa aula. Novamente, pessoal, nós estamos aqui nesse cenário, né? Muito bonito aí, com essa natureza e a luz aparecendo aí para você. Já aqui nós vamos estudar exatamente os princípios da ótica geométrica. Vamos trabalhar aí, então, com os raios de luz, né? Porque a ótica geométrica é aquela parte da física que está preocupada aí com a trajetória dos raios, né? E nos feixes de luz e assim por diante. Nós estamos aqui nesse cenário, o Sol aqui atrás de mim, né? Projetando até a minha sombra. Você pode perceber aqui, né? Que o Sol projeta uma sombra, né? Porque a luz ela não consegue passar por meios opacos, né? E o corpo humano é um desses meios. A luz não consegue atravessar o corpo humano, projetando então uma sombra, né? É um dos princípios aí da ótica geométrica importantes, né? Que é o princípio da trajetória retilínea da luz, né? E também que a luz não consegue se propagar por todos os meios, tá legal? Então, pessoal, vamos então dar início aí à nossa aula falando sobre o comportamento, né, e os princípios da luz. Vamos lá. Luz, comportamento e princípios, certo? Então, pessoal, olha só. A luz, ela é a luz ou luz visível, né, como é fisicamente denominada, fisicamente caracterizada, é uma forma de energia radiante. É o agente físico que, atuando nos órgãos visuais, produz a sensação da visão. Tá legal? E aí nós temos a ótica sendo dividida em dois grandes grupos. Nós temos aí as divisões da ótica, com a ótica física, que estuda os fenômenos ópticos que exigem uma teoria sobre a natureza das ondas eletromagnéticas, porque a luz ela é considerada como uma onda eletromagnética, também é considerada algumas vezes como emissão de partículas, né? E aí nós temos esse comportamento dual da luz. Temos também a ótica geométrica, que é o objetivo da nossa aula hoje, né? A ótica geométrica estuda os fenômenos ópticos em que apresentam interesse às trajetórias seguidas pela luz. Fundamenta-se na noção de raio de luz e nas leis que regulamentam o seu comportamento. Então é exatamente essa parte da ótica, a ótica geométrica, que nós estaremos estudando nesta aula. Muito bem, pessoal, vamos aos conceitos básicos, então, daquilo que a gente chama de ótica geométrica. Vamos lá. Vamos começar com o conceito de raio de luz. O que são raios de luz? São a representação geométrica da trajetória da luz, indicando sua direção e o sentido de sua propagação. Representa-se um raio de luz por um segmento de reta orientado no sentido da propagação. Então aqui está na imagem, por exemplo, pessoal, você vê aqui uma fonte de luz monocromática, ou seja, que está emitindo apenas uma das cores da luz, porque a luz visível ela é formada por todas as cores, né, que nós conhecemos. Então, essa fonte de luz monocromática emite um raio de luz na direção de um espelho, né, que está aqui na horizontal. Esse espelho reflete a luz então chega até o olho humano, por exemplo. Mas veja que o raio de luz ele está sendo representado exatamente por uma reta orientada, ou seja, uma seta.
Essa seta, ela representa um raio de luz apenas, tá ok? Então a gente representa o raio de luz dessa forma, através de uma reta orientada, tá legal, pessoal? Então quando você vê aí o desenho de uma reta orientada, na ótica é a representação de um raio de luz. Isso é a representação de apenas um raio. Agora nós temos o feixe de luz. O que é um feixe de luz? Veja só, é um conjunto de infinitos raios de luz. Um feixe luminoso pode ser, e aí você tem o conceito de feixe de luz, que são vários raios de luz, infinitos raios de luz, e esses raios de luz, essa representação de raios de luz, elas podem ser ditas com designações diferentes, que nós vamos ver agora cada uma. Então, nós temos aí na imagem, por exemplo, um feixe de luz que a gente está chamando de cônico convergente. Os raios de luz convergem para um único ponto. Então tá aqui, ó, pessoal, ó, nessa parte aqui eu tenho, né, os raios de luz, né, um feixe de luz, na verdade, são vários raios, são infinitos raios, mas como a gente não pode representar o infinito, a gente representou só 5 raios de luz, né, alguns deles. E aí o importante é que você entenda que quando eu digo que o feixe de luz é convergente, é porque todos os raios eles estão se dirigindo a um único ponto. Então eu digo aí que eu tenho um feixe de luz convergente. E aí eu digo cônico convergente porque a forma desses feixes é um cone. Você está vendo aí que formou um cone. Então nós temos aí o primeiro tipo, é o cônico convergente, que todos eles vão para um único ponto. Nós vamos ter também o feixe de luz que é chamado de cônico divergente. Os raios de luz divergem a partir de um ponto. Então, pessoal, olha só, aqui nós temos aqui a mesma imagem anterior, mas aqui no meio eu vejo a representação de um feixe de luz que é divergente, porque os feixes eles estão saindo da fonte, né? Os raios estão saindo da fonte e estão divergindo, estão se espalhando, por assim dizer, né? Então aí eu tenho um tipo de feixe de luz que eu estou chamando de divergente, tá certo? E também nós temos o cilíndrico paralelo, que está aqui na outra imagem, na outra parte da imagem, né? Em que os raios de luz, eles nem divergem, nem convergem. Eles são paralelos entre si. Então eu vou dizer aí que eu tenho um feixe de luz que é paralelo. Os raios de luz são sempre paralelos entre si. Então eu tenho esses 3 tipos de feixes de luz. Eu tenho o tipo de feixe de luz que é convergente, aqui, né? Eu tenho o que é divergente. Convergente é quando converge para um ponto. Divergente é quando diverge de um ponto. E paralelo não é nenhum nem outro, né? São paralelos entre si. Eles nem estão convergindo para lugar nenhum, nem divergindo de lugar nenhum. Então eu tenho aí um feixe de luz que é paralelo. Ok, pessoal? Ainda falando aí sobre os nossos raios de luz, vamos entender agora quais são as fontes de luz. Quem é que emite luz, né? Fonte de luz é algum lugar ou algum objeto que está emitindo raios de luz. Então a gente chama de fontes de luz. Fonte de luz são todos os corpos dos quais se pode receber a luz, podendo ser classificado em 2 tipos, tá, pessoal? Então as fontes de luz, elas podem ser fontes primárias ou fontes secundárias. As fontes primárias, vamos começar pelas primárias, que também são chamadas de corpos luminosos, são corpos que emitem sua própria luz. São corpos que produzem, por assim dizer, sua própria luminosidade, sua própria luz.
E aí nós temos aqui um conjunto de imagens para mostrar para vocês de fontes de luz primárias. Veja só, o Sol é a fonte, é o exemplo mais comum, né, de uma fonte de luz primária, porque o Sol ele emite sua própria luz, né, e lança essa luz para todo o sistema solar, para todo o universo. A luz do Sol vai, né? Portanto, os raios de luz que vêm do Sol são divergentes. Eles vão para todos os lugares, né? Vão para todas eles se espalham, né? Então nós temos aí o Sol como fonte primária. Temos também aqui uma vela acesa, claro, né? Porque se ela estiver apagada, ela não vai produzir nenhuma luz, certo? É uma outra fonte de luz que é primária. Temos uma lâmpada também acesa, né? Porque se a lâmpada não estiver acesa, também não vai emitir luz. E temos também um metal aquecido, né? Quando você aquece um metal próximo do seu ponto de fusão, né? Ele, né? Se ele estiver no estado sólido, claro, né? Quando ele chega próximo do seu ponto de fusão, ele emite luz, né? Ele fica rubro. Um metal aquecido, né? Ele também vai emitir luz própria. É um outro exemplo também de fonte primária de luz. Agora também a gente tem as fontes que são chamadas de fontes secundárias. Vamos ver quais são? Olha só, fontes secundárias, que também são chamadas de corpos iluminados, são os corpos que enviam a luz que recebem de outras fontes, né? Normalmente são aqueles corpos que refletem a luz de alguma fonte primária. Ou seja, esse corpo recebe luz de um outro corpo que é uma fonte primária, a luz reflete nele e ele também vai emitir luz. A maioria, né, a gente tem inúmeros exemplos de fontes secundárias que refletem a luz que recebem das fontes primárias. E aí nós temos também aqui um conjunto de imagem com alguns exemplos. Vamos começar, então, aí com o mais observável para você, que é a Lua. Olha só, a Lua, principalmente quando a gente tem a Lua cheia, né, pessoal? A Lua consegue iluminar a Terra quando ela está sendo totalmente iluminada pelo Sol também. Totalmente, assim, a maneira de dizer, né? Parcialmente, só uma face da Lua é iluminada. Mas quando ela está num ponto em que a gente chama de Lua cheia, ela consegue iluminar até a Terra. Mas a luz que vem da Lua, ela não é da própria Lua. Não é a Lua que produz essa luz. Essa luz que a Lua reflete vem do Sol. Então ela reflete a luz. E aí qualquer objeto faz isso. Por exemplo, um jarro de flores. Um jarro de flores, ele reflete a luz da fonte primária que tiver no ambiente. Por exemplo, se o ambiente for aberto, ele vai refletir a luz do Sol. Se for à noite, com as lâmpadas acesas, ela vai estar refletindo a luz das lâmpadas, certo? É uma fonte secundária de luz. Se não fosse fonte secundária, a gente não enxergava o raio de flores, né? Se os objetos não refletissem a luz, a gente não enxergaria os objetos, porque os objetos que não refletem luz, eles são completamente escuros e a gente não enxerga esses objetos. Um espelho, né, um exemplo também de um objeto que reflete a luz, ele não produz sua luz, só reflete. Uma bola de futebol, um objeto comum, né, também reflete. A própria grama que está aí, que você está vendo, né, também está refletindo a luz. Então a gente tem inúmeros exemplos de fontes que são secundárias, né, fontes que emitem a luz que recebem de outros objetos, que são fontes primárias. Muito bem. Vamos dar continuidade agora, ainda com esses conceitos básicos, né, da ótica geométrica, onde a gente já falou de raio de luz, falou de feixe de luz, né, divergente, convergente, paralelo, fontes de luz primárias e secundárias. E agora vamos classificar ainda as fontes em dois outros tipos, né, que são as fontes que são classificadas conforme as suas dimensões. Então, conforme as dimensões, eu posso classificar uma fonte de luz em dois tipos. Uma que eu chamo de pontual ou puntiforme, e aí você já está vendo aqui na imagem por quê, né? Que ela é chamada de pontual, porque é um ponto que está emitindo a luz. Ó. A luz está sendo emitida, a fonte de luz é um ponto. Então eu chamo
essa fonte de pontual. Tá? É uma fonte sem dimensões consideráveis, que emite infinitos raios de luz. Né? Eu posso considerar, por exemplo, uma lâmpada de LED como uma fonte pontual, né? Porque as dimensões são bem pequenininhas. Né? O Sol eu não posso considerar como uma fonte pontual, não em relação à Terra. Né? Em relação ao universo ele pode até ser uma fonte pontual, porque o tamanho do Sol em relação ao tamanho do universo todo é muito pequeno. Então, em relação ao universo, eu posso considerar o Sol como uma fonte pontual, mas não posso considerar em relação à Terra como uma fonte pontual. Já vou considerar como outro tipo de fonte, que é esse tipo aqui, ó, extensa. Uma fonte com dimensões consideráveis em relação ao ambiente. É o que acontece, por exemplo, com o Sol. Ele é uma fonte extensa em relação à Terra, porque o Sol é muito maior do que a Terra, então ele emite os raios de luz e ele é uma fonte extensa. Né? E aí, as fontes extensas, elas deixam que seja criado, por exemplo, sombras ou penumbras. Né? Como a gente vê aqui na imagem, eu vou ter aqui uma fonte extensa, né, emitindo raios de luz divergentes, né, em todas as direções. Se eu tiver um anteparo C na frente dessa fonte aqui, ó, um objeto, né, bloqueando a passagem da luz, e um outro anteparo aqui atrás, né, onde a luz está sendo refletida também, a gente vai ver regiões de sombra, né, regiões de sombra, onde eu não tenho nenhum raio de luz conseguindo passar naquela região, e também vou ter regiões que eu chamo de penumbra, que é como se fosse uma região com iluminação fraca, com uma fraca iluminação. Não está iluminado totalmente, como as outras regiões aqui do anteparo, né? Essa região aqui está totalmente iluminada. Essa região aqui, eu tenho uma região de penumbra, e nessa região aqui do meio eu vou ter a sombra, realmente, né? Que é uma parte em que a luz não está conseguindo passar por causa do obstáculo C que está ali na imagem, né? Mas aí, nessa imagem, eu tenho uma fonte extensa. As fontes extensas são capazes de produzir sombra e penumbra, tá certo? Muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade, então. Vamos agora falar sobre os meios onde a luz se propaga, os meios de propagação da luz. E aí eu vou ter 3 tipos de meios diferentes onde eu tenho a propagação da luz. Aliás, um deles eu não vou ter propagação porque a luz não vai conseguir passar, mas é considerado como um meio de propagação. Olha só, os diferentes meios materiais comportam-se de forma diferente ao serem atravessados pelos raios de luz. Por isso, eles vão ser classificados em... Aí eu tenho aí o meio transparente. Aqui é o primeiro meio. Esse meio transparente é aquele meio onde os raios de luz conseguem passar sem nenhum obstáculo, sem nenhuma dificuldade e chegam até o observador nítidos. É quando você vê a imagem de um objeto nítida, porque o objeto, como é uma fonte secundária, ele vai emitir os raios de luz, né? Ele vai refletir os raios de luz da fonte. Quando esses raios passam por um determinado meio e chegam até seus olhos, se você está conseguindo ver o objeto nitidamente, esse meio é um meio transparente. E a gente tem exemplos de meio transparentes que são o ar. É um meio transparente, né? Porque você consegue ver com clareza os objetos. O vidro, né? O vidro, quando é bem transparente, não é aquele vidro que é trabalhado e fica opaco, né? O vidro que é bem transparente. Também, aliás, ele é chamado de vidro transparente porque ele é um meio transparente para a luz. É quando a luz consegue passar sem nenhuma dificuldade, tá, pessoal? É o meio transparente, é o primeiro. Bem, esse meio transparente é um meio óptico que permite a propagação regular da luz. Olha só como é que a gente chama? Propagação regular. Ou seja, o observador, ele vê um objeto com nitidez através do meio transparente, como eu já tinha explicado. Muito bem.
O outro tipo de meio de propagação da luz é o translúcido. Meio translúcido é um meio óptico que permite apenas propagação irregular da luz. A luz ainda consegue se propagar, né? Mas o observador não vai ver o objeto com nitidez, né? Porque esse meio óptico permite apenas uma propagação irregular da luz, ou seja, o observador vê o objeto através de um meio, mas sem a nitidez. E a gente tem exemplos, como a água, por exemplo. A água é um meio translúcido, né? Se ela estiver límpida ou menos límpida, né? As águas do Rio Negro, por exemplo, são um meio translúcido, né? Quase opaco, né? Quase sem deixar que a luz passe, por exemplo. As águas de uma piscina, por exemplo, aí você já tem um meio translúcido que você consegue ver o objeto, mas não com tanta nitidez lá quando ele está imerso na água, né? Então nós temos aí esse meio translúcido. Alguns tipos de vidro também, né, são translúcidos, porque você consegue ver a pessoa através do vidro, mas não vê a imagem com nitidez. Tá certo? Esse tipo de meio, a gente chama de meio translúcido. Ok? E a gente também vai ter o meio opaco. Aí no meio opaco, pessoal, eu não vou conseguir ver o objeto. É como se eu tentasse ver um objeto que está atrás de uma parede. Não dá, né? O meio opaco é um meio óptico que não permite que a luz se propague, ou seja, não é possível ver um objeto através desse tipo de meio. É como se fosse uma parede, né? Como você tivesse aí uma parede diante de você, é claro que você não consegue ver os objetos que estão do outro lado da parede. Não dá, porque os raios de luz emitidos lá pelo objeto não vão conseguir passar por aqui e chegar até o observador. Esse meio opaco aqui, né, não vai deixar. A gente tem aí muitos exemplos de meio opaco, por exemplo. Os objetos sólidos, né, são meios opacos. Você não consegue observar os objetos que estão dentro de certos objetos. Por exemplo, você tem um objeto dentro de um cofre, o metal é um meio opaco, você não enxerga o que está lá dentro. Do outro lado da parede também, como eu já tinha falado, você não vai conseguir enxergar. Muito bem, pessoal. Vamos continuar então agora. Já falamos dos meios de propagação da luz. Agora nós vamos aqui fazer um resumo sobre os fenômenos ópticos. Olha só, com relação à propagação da luz, a gente tem alguns fenômenos ópticos que são importantes, como, por exemplo, a reflexão. E aí eu vou ter dois tipos de reflexão. Eu vou ter a reflexão regular, que é aquela que eu tenho quando eu me olho no espelho, por exemplo. Né? Quando você se olha no espelho plano, você tem uma reflexão regular, porque você consegue ver sua imagem com nitidez. O espelho plano deixa isso acontecer. Porque quando acontece essa reflexão, ela é bem certinha, ela é chamada de regular. E aí eu consigo me ver através do espelho de forma nítida. Tem também a reflexão difusa. É quando eu tenho uma superfície refletora que não permite que eu veja a minha imagem com nitidez, como, por exemplo, quando eu enxergo minha imagem na superfície da água, por exemplo, de um lago que não esteja com águas límpidas, né? Ou que as águas estejam em movimento, eu até consigo ver um pouco da imagem, mas não com nitidez. É uma reflexão difusa. A maior parte dos objetos que a gente enxerga é pela reflexão difusa. Porque quando você olha, por exemplo, para um objeto, um livro, por exemplo, você olha para o seu livro, você não consegue ver sua imagem refletida na capa do livro. Mas você consegue ver o livro. Se você está conseguindo ver o livro, é porque está acontecendo a reflexão ali. Os raios luminosos estão sendo refletidos pelo livro. Você enxerga o livro. É uma reflexão difusa. Nós temos também a refração, que é aquele fenômeno óptico em que o feixe de luz atravessa um determinado meio. Como a gente tem aqui na imagem, por exemplo, ó, a gente tem aqui uma placa de vidro e alguns raios que chegam aqui, os raios incidentes que chegam na placa de vidro, são refletidos. Ó. Aqui acontece a reflexão regular ou difusa. Agora, tem o feixe que consegue passar através do vidro e passar para o outro lado.
Esse fenômeno em que o raio luminoso atravessa de um meio para o outro é o que eu chamo de refração. É quando a luz consegue atravessar obstáculos. Então eu tenho aí a refração. E tenho também a absorção, porque uma parte desses feixes luminosos pode ser absorvido pela placa de vidro ou pelo objeto onde a luz estiver incidindo. Então eu também tenho a absorção. Então quando um feixe de luz atinge um objeto, pode acontecer reflexão regular, pode acontecer reflexão difusa, refração, dependendo do meio, né? E absorção também. É um dos fenômenos que podem acontecer quando a luz incide em um determinado objeto. Muito bem, seguindo adiante agora, nós vamos ter os princípios básicos da ótica geométrica, começando pelo princípio da propagação retilínea da luz. Esse princípio diz que todo raio de luz percorre trajetórias retilíneas em meios transparentes e homogêneos. Parece óbvio, né, pessoal? Mas é importante. A luz, ela se propaga em linha reta. A luz só não vai conseguir se propagar em linha reta quando ela está perto de campos gravitacionais muito intensos, que não é o caso que acontece aqui no nosso cotidiano, né, no interior do nosso planeta. Então aqui é válido que a luz se propaga em linha reta, em meios transparentes e homogêneos. E aí, esse fato de se propagar em linha reta é que faz o aparecimento da sombra, né? Porque a luz não consegue fazer uma curva depois do anteparo e iluminar aqui essa parte. Tá ok? E aí, das aplicações, né, desse nosso princípio de propagação retilínea é a câmara escura de orifício, que consiste em um equipamento formado por uma caixa de paredes totalmente opacas, sendo que no meio de uma das faces existe um pequeno orifício por onde a luz consegue passar. E aí a luz passando por esse orifício projeta a imagem desse objeto aqui dentro. A câmara escura com o orifício é o princípio de funcionamento, por exemplo, das máquinas fotográficas, né? Então, né, nós temos esse equipamento aí, essa aplicação. Ao colocar-se um objeto de tamanho O de frente para o orifício, a uma distância P, nota-se que uma imagem refletida de tamanho I aparece na face oposta da caixa. Está aqui a imagem, né? Está aqui o objeto, está aqui a imagem, né? E aí, esse objeto aparece de forma invertida, conforme você vê aí na figura. E aí a gente tem aqui alguns parâmetros, algumas distâncias, né? A distância do objeto até o orifício, a distância do tamanho da caixa, né? Da caixa que é construída aí, né? E nós temos também o tamanho do objeto e o tamanho da imagem. Essas variáveis, elas vão se relacionar através de uma equação, que é chamada de equação da câmara com orifício. Olha só, dessa forma, a partir de uma semelhança geométrica, pode-se expressar a seguinte equação. Tamanho do objeto dividido pelo tamanho da imagem é igual à distância do objeto até o orifício e P', que é a distância do orifício até a imagem. Ok? Essa é conhecida como a equação da câmara escura, né? Aí está novamente a imagem para você observar, né, a nossa câmara escura com orifício. O segundo princípio importante é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. A luz é reversível. Por exemplo, se vemos alguém através de um espelho, certamente essa pessoa também nos verá, assim como os raios de luz sempre são capazes de fazer o caminho na direção inversa, né? Os raios de luz também são capazes de caminhar na direção inversa. Se você vê alguém pelo espelho, essa pessoa também está lhe vendo, né? Se ela olhar para o espelho, ela também vai ver você. Temos também o princípio da independência dos raios de luz. O princípio da independência dos raios de luz diz o seguinte: os raios de luz são independentes entre si. Ou seja, mesmo que se cruzem, não interferem na trajetória um do outro. E aí você vê a imagem de vários refletores, né? E aí os raios se cruzam, mas não interferem um com o outro. Temos ainda, pessoal, a cor dos objetos. Como é que a gente enxerga a cor? A luz branca é uma composição de todas as cores. Quando iluminamos um objeto com ela e o enxergamos, por exemplo, da cor azul, é porque esse objeto reflete difusamente.
A luz de cor azul absorveu todas as outras formas. De outra forma, se enxergarmos esse objeto branco, é porque reflete difusamente todas as cores. Se for visto na cor negra, porque o objeto absorve todas as cores que incidem sobre ele. Temos aí um vídeo rápido para ver sobre isso. Vamos lá. Quando o objeto é azul, ele vai refletir só a luz azul. Aí, ó, reflete só a luz azul. Se o objeto for vermelho, ele vai refletir só a luz vermelha. Na continuação do vídeo, olha só, um objeto vermelho recebe a luz branca, que é a composição de todas as cores, e aí o que acontece? Ele vai refletir só a luz vermelha, tá certo? Só a luz vermelha, então, é refletida. Ok? Agora, se o objeto for da cor branca, se o objeto for branco, ele vai refletir todas as cores. Então, se eu incidir sobre ele uma luz monocromática vermelha, ele vai refletir uma luz monocromática vermelha. Como a gente vai ver aí, olha só, vai refletir o vermelho. Todas as luzes, nesse caso, só aparece o vermelho porque a fonte era vermelha, né? Refletindo no objeto branco. Se o objeto for negro, for da cor escura, não vai refletir nenhuma luz. Por quê? Porque o preto, ele é ausência de cor. Então, não há reflexão aí, nesse caso, não é refletida nenhum tipo de luz. Muito bem, pessoal. Nós temos, por último, aqui, para apresentar a você, o espectro eletromagnético. Espectro eletromagnético, abaixo, note que a faixa de luz visível é bem pequena. Portanto, a maior parte das radiações não são visíveis ao olho humano. Aí você tem o espectro visível, né, representado aí pelos comprimentos de onda e frequência da luz. A luz visível é uma pequena parte desse espectro. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra em outra oportunidade. Tchau, pessoal.